Olá você! Hoje é um dia de falar de um filme muito bom. Para você que é jovem ainda, provavelmente não ouviu falar nesse filme. Jovem assim, bem novinho, porque esse filme é de 1996. Qual o filme que eu tô falando? Nós estamos falando do filme O Segredo de Mary Hyde. Isso mesmo, com a atriz Julia Roberts e John Malkovich como principais desse filme, que é, olha só, que é uma história clássica de terror, onde mostra o Dr. Jekyll e também o Sr. Hyde, o médico e o monstro. E nessa história tem muitas pessoas, infelizmente, que morrem, mas tem algumas pessoas que veem tudo o que está acontecendo. Então vamos falar sobre esse filme agora. Esse filme, então, de 1996, foi um filme muito marcante para muitas pessoas, inclusive para mim. É por isso que eu tô falando sobre ele. Ele é um filme mais um romance. Não é um filme, assim, propriamente de terror, mas claro, tem cenas de suspense e de terror nesse filme, sim. Tanto é que, se você for olhar, ele é um terror clássico. Não, parece uma novela. Eu sei que muitos podem não gostar, mas eu vou falar desse filme por quê? Porque eu quero, porque eu gosto e porque eu tenho bom gosto. Se você já viu, ótimo. Então, para você que tá aí, que você tem bom gosto, não se esquece de se inscrever no canal. Isso, se inscreve no canal, é de graça, tá aí, numa boa para aumentar os inscritos. Não se esqueça de curtir, né, esse vídeo e de clicar no sininho de notificações para estar recebendo vídeos novos sempre que eu postar. Não é sempre que eu tenho tempo, né? Eu trabalho, né? O canal ele ainda não rende nada, você pode muito bem perceber isso. E também tem muitas partes que não são monetizadas. Então, né? Sempre quando está saindo, você está recebendo aí. Então vamos lá, vamos falar então das características principais desse filme. Depois, assim, lá pelo final, se eu for dar algum spoiler, eu aviso com antecedência, tá bom? Esse filme vai mostrar o quê? Esse filme vai mostrar a empregada, né, a arrumadeira, no caso a serva, vamos dizer assim, porque como o patrão é chamado de mestre, então ela é uma arrumadeira, mas eu vou chamar de serva, né, que é a Julia Roberts, que é a Mary. A Mary, então, ela trabalha numa casa do Dr. Jekyll, que era um doutor que trabalhava muito, que também dava aulas, só que ele fica doente, uma doença que não é bem explicada por um tempo no filme, e por isso ele fica bem abalado, fica mais em casa fazendo pesquisas médicas e sempre rodeado apenas dos seus empregados, entre eles o Sr. Pooh, que é aquele que gerencia mais a casa, administra quem faz o que e tal. Tanto é que os empregados não devem entrar muito em contato com o seu mestre, com o Dr. Jekyll, justamente porque ele está muito doente e precisa de um cuidado mais especial. Só que nisso acontece o que? Do Dr. Jekyll ter um encontro sim, casual com a Mary e descobre que ela tem umas cicatrizes muito estranhas pelo corpo, nas mãos, no pescoço, e tenta retirar dela o que é isso, né? Mas ela não quer contar. E nisso faz ele sentir uma curiosidade sobre a vida dela, o que levou a ela ter essas cicatrizes e perceber no olhar dela uma pessoa muito sofrida, e ela ver nele, né, um homem mais velho, educado, culto, uma pessoa assim que parece que lhe dava segurança. O lugar onde que ela estava, né, isso ela retrata bem no filme, é um lugar onde dava muita segurança para ela, principalmente porque a gente vai ver que a vida dela foi uma vida muito difícil mesmo. Então o que a gente vai falar? A gente vai falar que nesse filme o Dr. Jekyll, então, ele procura a cura para essa doença a qual ele sofre, e acontece alguma coisa que não conseguimos explicar. Eu sei que durante o filme
ele contrata uma pessoa para trabalhar com ele, um assistente, que é o Sr. Hyde. O Sr. Hyde, ele é um cara muito temperamental, excêntrico e que tem, assim, é muito diferente do doutor. Ele é mais jovem, ele arrasta de uma perna e ele tem uns costumes muito estranhos e mostra-se muito obcecado também, assim, de uma forma muito peculiar, muito arrogante pela Mary. E fica o tempo todo cercando ela, falando coisas obscenas e desagradáveis e causando nela assim um sentimento. A gente percebe isso dentro do próprio filme, que aliás é muito interessante. Eu ouvi alguns críticos comentando que a Julia Roberts estava péssima, que ela estava horrível. Eu acho que isso é totalmente errado, porque todo mundo, eu pelo menos na época conhecia a Julia Roberts de alguns papéis românticos, blá blá blá, uma linda mulher, linda, certo? E nesse filme a gente vê uma mulher totalmente diferente, com um olhar perdido, sem vida, sem esperança, vivendo naquela vida assim, totalmente, não tem assim, tô lá, tá bom pra mim, sabe? E quando ela começa a sentir coisas diferentes, ela não sabe como agir, você percebe no olhar dela duas coisas, cara. Sim, que eu achei muito interessante o personagem dela, que é óbvio, foi trazido pela atriz, que é duas emoções distintas. A primeira, que é a fragilidade. A segunda, que é a força, cara. Muito forte, sabe? O temor, a raiva, o amor. É tudo muito intenso e que é passado principalmente pelo olhar e muito pouco pela fala. A fala parece que ela não acompanha aquele olhar e dá um toque especial para esse filme. A gente observa bem aquele sentimento que ela tem pelo doutor e depois você observa que ela também sente algo pelo o senhor Edward Hyde, né, que é o assistente do doutor, mas são coisas diferentes. Um é um grande afeto, uma coisa parece assim segura, e o outro é uma volúpia, vamos dizer assim, alguma coisa assim furiosa e ligada ao medo e à tensão também, mas que você observa muito bem lá pela a segunda aparição dele, o encontro que os dois têm, e lá pelo desfecho do filme, que fica bem mais intenso. Então, nós vamos ver tem outra pessoa, tem outro personagem que é feito pela Glenn Close, que é muito interessante, que é a senhora Faraday, isso mesmo, que tem um prostíbulo. E você vê que ela, mas o Dr. Jekyll, eles têm uma comunicação por carta, que é até feito pela Mary, onde o Dr. Jekyll pede para que ela, a senhora Faraday, que ela tenha mais paciência, que ela encontre um lugar adequado para que o senhor Hyde possa morar, né, o assistente dele, que tem que ser perto da faculdade, que é ir perto dele também para poder fazer as pesquisas. E depois você vai observando que aquele contato entre ele e aquela mulher, né, que é a Glenn Close, começa a ficar um pouco tenso. Parece que os dois eram amigos, mas que tem alguma coisa financeira rolando aí, que não é só uma simples amizade, até que o Dr. Hyde, né, o Sr. Hyde, assistente do doutor, começa a agir de formas muito violentas, muito, assim, morte rolando aí, e ela começa a atrapalhar tanto o Dr. Jekyll quanto o Sr. Hyde, e tudo tendo a Mary como testemunha de tudo que está acontecendo. Mas ela testemunha tudo aquilo, ela percebe tudo aquilo, mas ela guarda todo esse segredo para ela mesma, não conta para ninguém. Ela não fala do que aconteceu para um e também não fala o que aconteceu para outro, como se ela escondesse até dela mesma. Tanto é que as cenas de sonho são bem legais. Você vai ver uma que você vai até pensar, nossa, tá acontecendo mesmo? E assustadoramente não é, cara, é um sonho. E como falar alguma coisa também sobre a interpretação do John Malkovich. Ele é um ator que eu gosto demais, sabe? Tendo ele no filme é sempre bom você estar assistindo,
porque ele sempre faz personagens fortes e interessantes. E nesse, cara, ele interpreta Dr. Jekyll e o Sr. Edward Hyde, que até agora, cara, eu vi o filme, né, há pouco tempo agora, pra mim tá vendo, e ainda fico, cara, será que o John Malkovich, na época, ele tava velho ou tava novo? Porque a maquiagem é incrível. Não, o figurino do filme, lindo, maravilhoso, nos remete àquele século, provavelmente final do século XVII, ou final do século XVIII, não sei exatamente, tá? Desculpa, eu tenho que pesquisar melhor e eu não tava com vontade de fazer isso agora, essa é a realidade. E mostra, assim, aquele cinza, aquela névoa, tudo muito desesperançoso, e também aquela casa. Cara, o figurino parece que você realmente está naquele período, naquela época. Muito incrível. Eu vi o pessoal reclamando também que foi uma trilha sonora que mostrava um suspense que não tinha tanto. Eu achei que a trilha sonora estava no lugar certo, eu achei que o suspense foi ótimo. Não tem aqueles jumpscares o tempo todo, tem alguns, mas eles são bem pontuais. E também não tem aquela sangue total rolando. Não, como eu falei, é um drama muito interessante. Então, depois de ter dito isso, eu agora quero falar de algumas partes que, para poder dizer, eu vou ter que entrar em área de spoiler, tá bom? Se você não viu o filme ainda, que, cara, é de 1996, corre lá, vai assistir, que é um filme que eu garanto que é bem legal. E agora eu vou falar sobre spoiler, o que eu gostei, o que eu não gostei, cenas de spoiler, spoiler. Então vamos lá. Obviamente, você que conhece essa história, que já leu o livro, ou que já viu até no desenho Pernalonga, você sabe que o remédio que o Dr. Hyde toma transforma ele no... Aliás, que o Dr. Jack toma transforma ele no Sr. Hyde. Isso mesmo. Ele estava tentando desenvolver um remédio para a doença dele e o que faz? Transforma ele em um monstro. Nesse filme mostra como se ele tivesse virado um homem mais jovem e tivesse um temperamento diferente. Em outros filmes, animações também, que eu já vi desenhos, eles transformam num monstro mesmo, literalmente um monstro. Se você não viu nada referente a isso, você vê a Liga Extraordinária, que não é um filme tão bom, mas tem essa história. Você pode ver também qual é, como é que chama? Filme do Hugh Jackman, Por favor, Luciano, filme do Hugh Jackman. Dos vampiros lá, né? Como é que é o nome? Caçador de vampiros, Van Helsing. Van Helsing, isso aqui, Van Helsing. Também tem o Dr. Jack no início do filme, que você vai ver que ele é um monstro gigantesco, estranho. E nesse não, houve apenas uma mudança de personagem. Assim, caracterização. Você vê que é o John Malkovich, mas você vê que o Dr. Jekyll, ele é um homem mais velho. E o Sr. Hyde é um homem mais jovem, mais impulsivo. Então o que acontece? A gente vê no final do filme que a doença que ele tem é uma coisa que hoje em dia a gente conhece muito bem, infelizmente, que é o Alzheimer. Ele diz, numa parte do filme, que houve uma ruptura na alma dele e que ele começou a ter gosto por esquecer as coisas, por esquecer suas memórias. Então, quando ele tenta encontrar a cura, ele desenvolve então essa poção que o transforma no Sr. Hyde. E isso vira um vício para ele. Toda hora que ele toma essa poção, ele se transforma no Sr. Hyde e ele pode fazer o que ele quiser. Tudo que parece que tem dentro dele, a fúria, a raiva, ele põe para fora, ele mata as pessoas, ele assassina crianças, ele assassina... Não mostra isso. Isso é off-camera, tá bom? A única vez que mostra realmente ele matando uma criança, a gente nem vê se ela tá morta mesmo, ele espancando ela, depois mostra ele dando dinheiro pra uma pessoa para poder cuidar dessa menina. E claro, a gente vê também os depoimentos, tem o Sr. Denver, que era inimigo do Sr. Jack, do Dr. Jack, que é assassinado no final do filme, que a gente vê que foi ele, a gente tem ele matando. E depois nós temos a senhora, né, Faraday, que é a Glenn Close também, que é assassinada
de forma muito violenta pelo Sr. Hyde. A gente não vê, mas a gente vê a cabeça dela depois. Então, a gente já saca isso. E o interessante é que a Mary, ela percebe tudo isso, ela não diz nada, depois ela descobre completamente, cara, ela descobre que houve, então, essa mudança de personalidade, que os dois, de alguma forma que ela não consegue compreender, são a mesma pessoa, o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Então ela descobre que é por isso que ela sente aquela atração, tanto por um quanto por outro. E mesmo sofrendo, ela não conta à polícia, mesmo ela sendo procurada pelos assassinatos do Sr. Hyde, e mesmo ele sendo atacado ela e falado para ela as vontades dele, e ela é incapaz de entregar algo, é incapaz de fazer algo. A única coisa que ela faz é continuar lá, inerte, vivendo aquilo. Parece que é algo diferente para ela. E você tem o que no filme? Você vê então que ao final, de alguma forma, o Sr. Hyde consegue controlar a fórmula e ele troca os compostos e, infelizmente, ele consegue manipular o Dr. Jekyll. E ao final, quando ele está prestes a matar a Mary, ele não consegue, porque ele observa que tanto a parte dele, do Dr. Jekyll, quanto a parte do Sr. Hyde são apaixonados por ela. Então ele prefere se matar, colocando um veneno no composto e injetando em si mesmo, do que matá-la. Então ao final a gente vê a transformação, que é muito estranha, muito esquisita mesmo. Houve um efeito especial rolando que eu achei legal, sabe? Você observa e fala assim, pra época foi bem legal. E eu não tava esperando, cara. Eu pensei que apenas aparecia uns cabelinhos e tal, não daquela forma. Barulho de choro, ossos quebrando. Assim, bem interessante. E você descobre no filme que o segredo da Mary Hyde, né? Então não era só o segredo do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. O segredo também é o que ela tinha dentro dela, sabe? Ela foi abusada pelo pai, ela foi... o que eu posso dizer? Cara, a vida dela foi terrível, sabe? De muito abuso, de tortura mesmo, que você vai ver a razão das cicatrizes, que ela foi colocada dentro de um porão com uma ratazana pelo próprio pai, e ela percebe tudo aquilo, e ela tem dentro dela o segredo maior. O segredo dela não é uma pessoa que age sem ter emoção nenhuma, que não faz nada. O segredo dela é que ela tem dentro dela o que todos têm, uma fúria muito grande, e que não tem vergonha nem medo de nada, e que continua vivendo. Diferente do Dr. Jekyll, que sentia vergonha de não ter feito tudo aquilo que ele queria e tomava aquela poção para se libertar. E quando se libertou, viveu uma vida que ele, de certa forma, se arrependeu, mas não conseguia ficar sem ela. Então, assista o filme O Segredo de Mary Hyde e observe que cenas lindas, intensas, que apenas ótimos atores poderiam fazer nesse clássico eterno, O Médico e o Monstro. Então, aqui é o Psicofilmes, meu nome é Andréia, não se esqueça de se inscrever no canal e sempre quando quiser bons filmes, é só comentar aí que a gente está falando. Muito rock and roll, muito filme bom, assista O Segredo de Mary Hyde. Tchau!